Olá, tudo bem com vocês? Em nossa aula de hoje, nós vamos falar de um assunto muito importante, que é o quê? Currículo. Alguns devem estar se perguntando, mas espera aí, nós vamos falar sobre currículo? Por quê? Nós já estamos trabalhando, qual a necessidade de falar sobre currículo, né? Então, assim, a gente fala sobre currículo ao longo da nossa vida profissional, não só quando você está trabalhando. Você fala e tem que saber fazer um currículo a partir do momento que você entra no mercado de trabalho. Para o seu primeiro emprego, é muito legal, né? Você ter um currículo. Talvez na entrevista que você fez para essa vaga, né, de aprendizagem, você não precisou levar o currículo. Né? Cada empresa tem as suas regras nesse sentido. Por quê? Porque a aprendizagem é um projeto, ele segue todo um parâmetro, né? Tem todo um processo seletivo anterior. Então, nesse caso, não é o currículo que é a sua apresentação para a empresa. Né? Você tem um projeto que te apresenta a empresa. Então, nesse ponto, de fato, o currículo talvez não seja algo que normalmente se pede para um jovem aprendiz. Mas, enquanto jovem aprendiz, o seu contrato é finito, lembra? Seu contrato vai ter um fim. Começo, meio e fim. E aí vem a grande questão, né? E para a próxima vaga que você almeja, que você deseja? Você já está pensando nisso? Já parou para pensar nisso? Né? Em que eu quero trabalhar depois que o projeto acabar? Que vaga que eu me interesso? Qual a empresa que eu tenho interesse de trabalhar? Então, essas são perguntas que você tem que se fazer antes de fazer o seu currículo. Por quê? Porque tem informações básicas que você vai colocar no seu currículo. Obviamente que todo currículo deve ter. Mas também tem informações que você pode colocar no seu currículo adequando-o à vaga que eles querem. Né? As vagas que eles estão ofertando. Mas como assim? Eu não entendi. Por exemplo, se você tem um curso, vocês são jovens aprendizes, estão começando agora. Você tem um curso na área de mecânica, um exemplo, né, que sabe mexer ali com peças. E aí, a vaga que você quer é para trabalhar no administrativo de uma empresa que trabalha com autopeças. Então, você colocar aquele curso que você fez de mecânica, que você entende um pouquinho, é o diferencial. Então, você pode colocar aquela informação que vai ser o diferencial para a vaga que você está pleiteando. Agora, por exemplo, eu fiz um curso de desenho de moda. Se você colocar esse curso no seu currículo, ele não vai ser um diferencial para a empresa. Porque como eles trabalham com peças automotivas, desenho de moda não vai agregar nada para eles. Então não vai ser o diferencial. Vai ser assim, fez mais um curso. Quando a pessoa olhar o seu currículo, ele vai pensar isso. Fez mais um curso. Não que seja um diferencial. Então, em nossa aula, nós vamos discutir isso. Como criar um currículo que seja efetivamente atraente, chamativo para quem, do outro lado, estiver recebendo o seu currículo. Tá? Por quê? Porque ele tem que ler o seu currículo. Não adianta apenas você entregar o currículo na empresa ou no RH da empresa se ninguém vai olhar. Por quê? Porque é muita gente enviando currículo para essas empresas. E muitas vezes o seu currículo pode ser um dos que não serão vistos. Então vamos lá, começando pelo seguinte, o que é um currículo? Né? Quando alguém te pergunta o que é currículo, o que você responde para ele? Né? Então assim, currículo vem do latim curriculum vitae, que significa carreira de vida. Tá? Alguns especialistas
dizem que você não deve mais usar essa expressão vitae. Coloca só currículo. Já outros falam o seguinte: não coloca nenhum nem outro. Não precisa colocar currículo. Não há necessidade disso. Porque a partir do momento que você está pleiteando uma vaga, quem está ali recebendo, ele sabe que é o seu currículo. Por quê? Porque tem padrões, né, que ele segue. Tá? Então, assim, resumir, currículo, tá? Não importa se é em português, se é latim, se é em francês, em inglês, ele está mostrando a sua carreira profissional aqui. Então, ele é fundamental quando você está pleiteando uma vaga de trabalho ou até mesmo uma bolsa de estudos. Sabia que você precisa de um currículo para concorrer a uma bolsa de estudos? Como assim? Precisa também. Então, olha lá, para que serve? Ele vai descrever a trajetória de uma pessoa, ou seja, os estudos, conhecimentos, tudo que ajuda a pessoa que está recrutando, que ajudará o recrutador a entender você. Não você, pessoa, mas você, profissional. Então, assim, tudo que vai ajudar ele a entender como você chegou ali, né? Ou todos os cursos que você fez, a sua formação escolar, depois, se tiver a formação acadêmica, os cursos que você fez ao longo da sua vida até aquele momento. Ao ler esse currículo, ele vai entender um pouco mais da sua trajetória. Isso é importante. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de elaborar o nosso currículo, porque ele é nosso cartão de apresentação. É através dele que as pessoas vão te conhecer. Ela não vai estar ali olhando para você nesse primeiro momento. Ela vai receber o seu currículo e se o seu currículo for chamativo, ou seja, se o seu currículo chamar a atenção dele, aí sim ele vai te chamar para fazer uma entrevista. Olha bem, é o seu currículo que vai fazer com que você seja futuramente chamado para uma entrevista de emprego. Então, ela é a primeira imagem que se tem de você. Então, a empresa vai conhecer você através do seu currículo. Por isso que é importantíssimo que você saiba fazer um bom currículo. Importantíssimo. E aí, quais são os objetivos de um currículo? Vamos lá. Então, quando eu faço um currículo, quais são os objetivos dele? Mostrar o que você sabe fazer, ou seja, sua experiência, suas competências, postura, comportamento, comunicação, você vai mostrar através do seu currículo. Através do seu currículo, você seduz as pessoas, desperta a atenção e o interesse do recrutador. Faz com que você passe adiante, é o currículo que vai fazer você passar adiante no processo seletivo, tá? Porque assim, a empresa que ela vai fazer o processo seletivo dela, simplesmente através do currículo, vai para a entrevista e já está ali. Tem empresas que têm mais etapas, né? Quando é uma grande empresa, às vezes ela acende entrevistas coletivas, em grupos, dinâmicas, são vários processos aí que depois nós vamos falar na aula sobre entrevista, tá? Mas aqui ele é o primeiro, pensa assim, é o primeiro degrau para você entrar na empresa é que o seu currículo seja lido e selecionado. Ele vai destacar o seu valor enquanto futuro empregado, né? Ele vai falar, olha, isso aqui é interessante, olha, esse provavelmente será um bom funcionário para a gente. Tá? Mas a gente precisa lembrar do seguinte, presta atenção, as qualificações e experiências são apenas uma parte do perfil profissional. O modo de agir e pensar também são importantes, porque as empresas, hoje em dia, né, se interessam muito pelo que você fará, pelo que você traz para a empresa, mas ele quer saber o que você poderá fazer para a empresa. Isso é uma coisa importante,
Não adianta você ter um currículo com uma lista de qualificações profissionais maravilhosas, mas no seu currículo deixou bem claro que você se limitou, que você não pensa em expandir, você só quer aquilo, você só trabalhou naquilo. Então acaba, para quem estiver fazendo a seleção, ele vai olhar aquele currículo e falar assim, nossa, essa pessoa sempre trabalhou na mesma coisa, fazendo a mesma coisa, só mudou de empresa. Aí ele fala assim, será que eu vou querer essa pessoa na empresa? Porque ele sempre trabalhou ali, fazendo a mesma coisa? Eu acho que não, talvez não sirva pra gente, porque a gente precisa de alguém que faça isso aqui realmente no primeiro momento, mas que queira crescer, se desenvolver, melhorar junto com a empresa, porque a empresa trabalha com isso realmente, mas ela está em franca expansão. Então a gente precisa de alguém que também acompanhe isso. E esse currículo aqui prova que a pessoa ela está bem assim. Ela não tem muitas ambições profissionais. E isso pode pesar contra você. Então a gente também tem que tomar cuidado com isso, porque não são apenas as nossas qualificações e experiências que vão ser avaliadas no seu currículo. É o todo. Por isso que é importante o currículo ser bem produzido, bem elaborado. E para quem que eu vou mandar o currículo? Lembra que eu falei? Ele vai ser mandado para o Recursos Humanos. Ele pode ser mandado para o empregador, né? Chega ali no empregador, que é a pessoa que vai. E se for uma empresa maior, né? Você tem ali o grande chefe, né? O diretor. Então ela vai passando ali por setores, tá? Então, assim, vai para o Recursos Humanos, depois vem para o empregador, né? Aquela pessoa que vai ser responsável ali, pode parar ali. Se for uma empresa maior, ela pode chegar ali lá no alto escalão, né? Que é a pessoa que realmente vai falar assim, bater o martelo e falar, esse fica. Tá? Porque o processo seletivo, ele depende do tamanho da empresa. Uma empresa pequena, você envia o currículo, a pessoa que é o dono da empresa, o chefe, ele mesmo já faz a entrevista. Uma empresa maior vai ter o Recursos Humanos, que faz uma seleção, aí passa para um segundo, talvez ali um gerente, e aí ainda vai para um terceiro para ser aprovado aquela pessoa. Né? Então ele passa por etapas. Então por isso que na hora de elaborar o currículo, eu tenho que pensar nisso. Para quem vai ser esse currículo, né? Quem são as pessoas que vão ter acesso? Se for o Recursos Humanos, mais um motivo para que o seu currículo seja chamativo. Porque o Recursos Humanos recebe centenas de currículos, quase que diariamente. Então o seu currículo tem que se destacar. Então olha lá, quando você envia, olha lá, um currículo, a gente sempre tem que pensar o seguinte, aqui tem um errinho, tá, gente, na escrita, tá? Desculpa, nem vi agora. Agora que eu olhei aqui, ao digitar, tem um errinho, tá? Aqui é arquivo. Então, quando você envia um currículo, você tem aqui, ó, 70% deles são jogados no lixo. Nossa, mas por quê? Porque a pessoa dá uma olhada e fala, nem serve, vai jogando. 15% eles guardam para um futuro. E 15% eles chamam. Então, olha lá, eles vão olhando e só separa. Então, você tem que pensar o seguinte, eles recebem 100 currículos, 70 eles já vão descartar. Vão sobrar 30 em cima da mesa. Dos 30 que eles vão olhar com um pouquinho mais de detalhe, com um pouquinho mais de atenção, eles vão separando os 15 que eles consideram melhores para a entrevista e os 15 que ficam ali na reserva, que é o arquivo. Por que eles fazem isso? Porque, por incrível que pareça, se você selecionar 15 pessoas para uma entrevista de emprego, pode ser que, das 15 que você selecionou, nenhuma seja aquela uma que na entrevista mostrou ter o perfil que se espera, perfil que se procura para trabalhar nessa empresa. Por isso que você tem que ter um banco de reserva. Tá? Então, eu seleciono 15, chamo 15 para entrevista. Se nenhum deu certo, eu tenho ainda 15 ali no banco de reserva que eu posso chamar. Só que aí eu não vou necessariamente chamar os 15. Eu posso chamar mais um ou dois, daqueles 15 eu seleciono os melhores dos melhores.
E aí eu chamo para entrevista até encontrar. Então, muitas vezes, o processo seletivo, ele demora. Às vezes você quer uma pessoa rapidamente, mas não consegue encontrar. Então, às vezes demora eu consegui encontrar a pessoa em 1 semana. Ai, que bom, foi rápido todo o processo seletivo. Mas às vezes a empresa fica 1 mês fazendo o processo seletivo até realmente escolher aquela pessoa que ele considera adequado para trabalhar na empresa. E ainda tem o porém. Depois de tudo isso, acontece às vezes da pessoa ter sido selecionada, passou por todo o processo de entrevista, e aí às vezes ele é até bom demais, digamos assim, para a empresa, e ele recebe uma outra proposta e ele opta por não ingressar naquela empresa. Acontece também. Então, olha bem, o processo seletivo é algo extremamente complexo se você pensar como um todo dentro de uma empresa. Por isso que a gente tem que começar, você, enquanto alguém que quer ingressar na empresa, tem que pensar que o currículo é a porta de entrada, é o seu passaporte para entrar. E aí o RH vai fazer todo o processo para escolher o seu currículo, mas tem que ser um passaporte que chame a atenção. Lembre-se disso.